Olá, bem-vindo à Dose Jurídica, meu nome é Pedro Adrio e hoje eu vou falar de um tema muito interessante de processo civil, o contraditório diferido, que é previsto no parágrafo único do artigo 9º do CPC, contido, portanto, nas normas processuais fundamentais que regem o processo civil. É importante situarmos qual a sua base hermenêutica. A base hermenêutica do contraditório está no inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal. Dentro, portanto, do rol dos direitos fundamentais. Nesse inciso, há expressamente a garantia do contraditório a quem estiver litigando. Como uma garantia fundamental, ele é oponível ao Estado, que é a eficácia vertical dos direitos fundamentais, e é oponível entre as partes, entre o cidadão e a sociedade, que é a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Certo? E o que significa o contraditório? O contraditório é previsto no artigo 9º do CPC, que assim estabelece: não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Então, o contraditório pressupõe que a parte vai ser intimada, oportunizada a ela a sua oitiva antes da tomada da decisão. E esse contraditório, aqui um adendo, tem que ser substancial. O que significa o contraditório substancial? Não é assegurado à parte não tão somente que ela seja ouvida, mas que seus argumentos sejam devidamente enfrentados pelo julgador. E onde está a previsão do contraditório substancial? Lá no inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 489 do CPC. O 489 disciplina os elementos essenciais da sentença. E lá no parágrafo 1º estabelece o seguinte: não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que, olha o inciso 4º, não enfrentar todos os argumentos devidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Vocês estão vendo? Aí está o contraditório substancial. Não basta a parte ser ouvida, que é o contraditório formal, mas que seus argumentos sejam enfrentados pelo julgador, contraditório substancial. Agora, nós já aprendemos qual é a base hermenêutica do Instituto, aprendemos o que é contraditório, aprendemos que ele é substancial. Agora vamos enfrentar um tema especificamente do vídeo, o contraditório diferido. O contraditório diferido nada mais é que uma permissão legal para que o julgador confira uma tutela antes de ouvir uma parte. Então, ele é uma medida de exceção. Essas possibilidades estão previstas nos incisos do parágrafo único do artigo 9º, que assim disciplina: não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Esse é o caput do artigo. Parágrafo único, o disposto no caput não se aplica à tutela provisória de urgência, inciso 1º. Inciso 2º, as hipóteses de tutela de evidência prevista nos incisos 2º e 3º do artigo 311 e, inciso 3º, a decisão prevista no artigo 701. Como a tutela provisória de urgência ela pressupõe uma situação de preemência, como o próprio nome diz, é autorizado que o julgador, sem ouvir aquela parte, já defira aquela tutela. O contraditório ele vai ser diferido, ele vai ser postergado no tempo para depois da tutela provisória. Então, o réu ele vai ser ouvido depois que a tutela provisória for proferida, apresentando a sua defesa. As hipóteses de tutela previdente que permitem ao julgador deferir a tutela sem a prévia oitiva da parte estão contidas em 2 incisos dos 4 do artigo 311. Esses 2 incisos estabelecem o seguinte: se o segundo, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente, e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Aqui, a prova ela é meramente documental. Não há uma discussão dos fatos além do que já está provado por documentos. E o entendimento ele já é pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores. Então, nesse caso, o juiz pode, ainda que não ouça o réu, conferir a tutela de evidência. E a tutela de evidência do inciso 3º estabelece o seguinte: se tratar de pedido reipersecutório, fundado em prova documental adequada, novamente a questão da prova documental, do contrato de depósito. Nesse caso, é específico do contrato de depósito. Caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado,
sob combinação de multa. Então, já vai ser deferida a tutela porque o objeto seja entregue, já estiver devidamente provado por prova documental, mesmo sem ouvir o réu. E a terceira hipótese é a decisão prevista no artigo 701. Esse dispositivo ele trata da ação monitória, que é um procedimento específico dentro do Código de Processo Civil. O que estabelece o artigo 701? Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de um mandado de pagamento, de entrega da coisa ou para execução de obrigação de fazer ou não fazer, concedendo ao réu o prazo de 15 dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa. Então aqui, veja, sendo evidente o direito do autor, já se defere a tutela sem a oitiva do réu. Agora fica a grande questão de concurso público, a grande discussão doutrinária. Esse rol do parágrafo único do artigo 9º, ele é exauriente? Ou seja, somente nesses casos é possível diferir a oitiva do réu ou diferir a oitiva da parte, porque a tutela também pode ser pedida pelo réu em determinados casos. É possível aplicar esse instituto do contraditório diferido a outras questões que não estejam previstas nesse rol? Esse rol, portanto, é ou não exauriente? A resposta é negativa. E por que esse rol não é exauriente? Se você perceber, no inciso 3º, que vai tratar daquela questão da ação monitória, o artigo 701 prevê, na verdade, uma tutela de evidência. Veja, sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição. Se o legislador previu uma tutela de evidência especificamente em inciso, o que ele poderia deixar de fazê-lo, tanto é que ele já havia previsto no inciso 2º, como vimos, a tutela de evidência, alguma das hipóteses, ele quis estabelecer aqui que o rol é exemplificativo. Por quê? Porque em vez dele estabelecer que todas as tutelas de evidência são possíveis de postergação do contraditório, ele estabeleceu um exemplo. Então, em outros casos que a lei prevê, é plenamente possível o diferimento do contraditório. Um exemplo muito clássico dessa questão é o artigo 562 do CPC, que prevê a possibilidade de tutela de evidência nas ações de reintegração ou manutenção de posse. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz definirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração. Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Está vendo? Se tiver devidamente instruída a petição inicial, sem ouvir o réu se defere. Se não houver se o direito não for evidente, haverá prévia defesa do réu. Então, pessoal, essas são as considerações de hoje. Muito obrigado por nos acompanhar até o fim. Curta o vídeo, compartilhe, encaminhe para os seus amigos. É muito importante a participação de vocês. Até a próxima.